Viva Zapata, viva Sandino, viva Zumbi, Antônio Conselheiro, todos os banderas negras, Lampião, sua imagem e semelhança. Eu tenho certeza, eles também cantaram um dia. Imagine que você é um jovem que nasceu na cidade mais rica de um país que possui o 8º maior PIB do mundo. Bom, né? Agora imagine que esse mesmo país está entre os 8 mais desiguais do planeta e você não faz parte do 1% que detém mais da metade de todo o dinheiro. Muito pelo contrário, sua situação econômica está entre as menos privilegiadas da sociedade. Bom, seus pais cresceram em um contexto de dificuldade de acesso aos serviços básicos, como por exemplo, saúde, transporte, segurança e principalmente educação. Com isso, tiveram uma formação acadêmica limitada e seus salários mal conseguem pagar as contas de casa. Como seria sua cabeça se fosse esse jovem? Pois bem, esse é o contexto que boa parte dos brasileiros viveram e ainda vivem todos os dias, e o nome desse fenômeno é desigualdade social. O que acontece no Brasil é que 1/4 da população tem acesso aos melhores bens e serviços, enquanto outros 3/4 vivem à margem da sociedade, enfrentando problemas como fome, miséria, favelização, mortalidade infantil, criminalidade, desemprego, entre outros. Tudo isso porque, além da diferença econômica, houve também a diferença de oportunidades. Esse contexto de opressão social começou a mudar de forma considerável quando, a partir de 2003, o governo que assumiu o país passou a tratar o tema não mais como ação emergencial, mas sim como política de Estado. Os programas de transferência de renda e a valorização do salário mínimo, um pouco acima da inflação, fizeram do Brasil o país que mais avançou entre os membros do G20 nesse assunto. Além disso, teve suas políticas elogiadas pela ONU e seu modelo de combate à pobreza passou a ser seguido por outros países com situação parecida. Mas as melhoras não foram só nos indicadores sociais. Com a criação de programas federais que expandiam o acesso à universidade, houve real eclosão da renda familiar e o surgimento de uma nova classe média, ou nova classe trabalhadora. A partir disso, o poder de compra dessas famílias aumentou e passaram a ter acesso aos bens e serviços que antes não eram possíveis. As marcas passaram a atrair esse novo mercado e a economia atingiu um dos melhores índices de toda a história do país. Tudo excelente, certo? A desigualdade estava diminuindo pela primeira vez na história do Brasil. Pessoas estavam sendo inclusas no mundo do consumo. Tudo ótimo para o mercado e principalmente para as marcas. Mas nem todos achavam que isso era legal. Houve um contraponto de algumas marcas que preferiam que seus produtos não estivessem no consumo dessas famílias. Com isso, ao invés de buscar atrair esses consumidores, a real ideia era afastá-los. Sabe por que isso aconteceu? Vergonha de seus clientes mais pobres. É isso mesmo, e vale lembrar, a hipermodernidade é marcada pela autoimagem, mas além disso também pelo surgimento de novos sujeitos sociais, que imprimem sua voz na sociedade e lutam por espaço nela. Não aceitam viver à margem, acreditam que podem figurar no centro e buscam meios para mostrar isso. Como? Consumindo produtos que antes eram somente destinados à elite. E não é só consumir, é cantar e ostentar. Um exemplo disso foram os chamados rolezinhos, que eclodiram no final de 2013. Neles, os jovens de classe baixa se encontravam em um local que é o símbolo do capitalismo, o shopping, fenômeno que mostrou o aumento de renda, como também o surgimento de novos sujeitos sociais, fazendo do rap e do funk formas de resistência contra a sociedade branca que quer conformá-los a ter um emprego, uma família, um carrinho popular e um caixote na periferia. E esse tipo de manifestação cultural assusta as elites. Prova disso foram e são as tentativas de acabar com os movimentos ou ainda mesmo a suposta preocupação na questão das roupas e marcas. Vamos nos aprofundar nessa simbologia. Muitas dessas marcas que foram parar no gosto da juventude mais pobre chegaram a pedir orientações ao Data Popular, um instituto de pesquisa de mercado,
para desvencilhar sua imagem aos frequentadores dessas reuniões. E por que isso? Seus antigos clientes, acostumados ao uso exclusivo desses produtos, pareceram não ficar muito felizes com essa democratização do consumo, uma vez que as vendas caíram muito para esse público mais rico. A cabeça dessas pessoas funciona da seguinte maneira: pobre tem que ter roupa de pobre, comida de pobre, casa de pobre, lugar de pobre, faculdade de pobre, restaurante de pobre, marca de pobre. E quando por algum motivo vem seu espaço ocupado por quem historicamente não teve seu lugar, sentem-se ofendidos. Porque não é e nem nunca foi interesse das elites que houvesse ao menos igualdade de oportunidades, quanto mais uma igualdade mesmo que ínfima na imagem. Qualquer política pública, movimento social ou expressão cultural que tenha interesse em quebrar essa lógica enfrentará, antes das dificuldades históricas, que por si só já são grandes, o preconceito do presente, daqueles que lutarão para fazer das dificuldades e sonhos dos outros expressão da sua superioridade. É histórico o movimento que lutou contra a estação de metrô que seria construída em Higienópolis, bairro onde se encontra nossa faculdade. Os moradores alegavam que um tipo de gente diferenciada frequentaria o lugar. Em 2014, o MIS, museu que exibia, na época, uma exposição de enorme sucesso sobre Castelo Rá-Tim-Bum, sofreu denúncias da população do Jardim Europa por estarem levando gente diferenciada ao bairro. Nossa sociedade abriga diversas contradições que envolvem classes sociais. Nela, o analfabeto pode votar, mas não pode ser eleito. Nela, a classe alta vive com empregadas dentro de casa, perpetuando a relação entre casa grande e senzala. Nela, chamar alguém de baiano por estar vestido como alguém de classe baixa é só brincadeirinha. Nela, atravessar a rua ao ver um miserável é normal, afinal, ele poderia te assaltar. É normal também falar que bandido bom é bandido morto, julgar sem nunca pensar que aquele ladrão cresceu tendo imagens da Nike e da Ferrari sendo lançadas o tempo todo em seu cotidiano e que o único caminho para ele conquistar aquilo seria o furto.